Existe um experimento que a ciência financiou, executou em segredo e depois passou décadas tentando apagar da própria memória. Os documentos existem até hoje. Os relatórios existem. Os nomes dos voluntários estão registrados em arquivos. Mas durante décadas inteiras, ninguém quis falar abertamente sobre o que aconteceu dentro daquelas salas. O ano era 1951. A Guerra Fria estava apenas começando a redesenhar o mundo. Soldados americanos capturados na Guerra da Coreia estavam voltando para casa profundamente diferentes. Confessavam crimes que jamais cometeram. Denunciavam publicamente o próprio país. Pareciam outras pessoas ocupando os mesmos corpos. Os militares ocidentais tinham uma pergunta urgente e assustadora: como exatamente se quebra uma mente humana? E uma pergunta ainda mais perturbadora que essa: depois de quebrada, como se reconstrói uma? A resposta não seria buscada num campo de batalha, mas dentro de uma universidade respeitada. Universidade McGill, Montreal, Canadá. Um dos centros acadêmicos mais prestigiados do continente. Ali trabalhava um dos psicólogos mais respeitados do mundo naquela época, Donald Hebb. Hebb estudava como o cérebro aprende, como as conexões neurais se formam e se fortalecem com o uso. Mas em 1951, ele recebeu uma visita inesperada que mudaria completamente o rumo da sua carreira. Representantes do governo, com uma proposta confidencial e com muito dinheiro disponível. Eles queriam entender o que acontece com a mente humana quando ela é privada de absolutamente todos os estímulos externos, sem visão, sem som, sem toque, sem qualquer noção da passagem do tempo. O nome oficial registrado nos documentos era Pesquisa sobre Isolamento Perceptual. O objetivo real, escondido nas entrelinhas, era outro: entender a mecânica da lavagem cerebral. O experimento começou de forma simples, quase inocente demais para levantar suspeitas. Estudantes universitários foram convidados a participar. O pagamento era generoso, $20 por dia. Naquela época, isso era o dobro do salário diário de um trabalhador comum. A tarefa parecia fácil demais para ser verdade: deitar numa cama confortável e não fazer absolutamente nada. Os estudantes riam entre si. Dinheiro fácil, diziam. Férias pagas pela universidade. Nenhum deles imaginava que a grande maioria não aguentaria sequer 3 dias lá dentro. O cubículo era pequeno, apenas 2 metros por 3. Um caixote com cama. Os voluntários usavam óculos translúcidos especiais que permitiam a entrada de luz, mas nenhuma forma definida. Luvas grossas de algodão e tubos de papelão cobriam os braços e as mãos. O sentido do tato simplesmente desaparecia. Um travesseiro em forma de U abafava todos os sons do mundo, exceto o zumbido constante e monótono do ar-condicionado. Sem relógio nas paredes. Sem janela para o mundo. Sem qualquer forma de medir a passagem do tempo. As primeiras horas foram exatamente como esperavam. Tédio profundo, sono pesado, pensamentos vagos. Muitos dormiram profundamente, alguns por 10, 12 horas seguidas. Mas quando acordaram, algo dentro deles já havia mudado. Sem referências externas, o cérebro perde a capacidade de saber quanto tempo passou. 1 hora parecia um dia. Um dia parecia 1 hora. No segundo dia, os testes cognitivos mostraram algo alarmante. Os voluntários não conseguiam mais fazer contas simples de cabeça. Não completavam sequências lógicas que uma criança resolveria. A mente, privada de estímulos, estava se desligando. E no terceiro dia, começou o que ninguém previu. As alucinações começavam como pontos de luz, depois linhas, depois padrões geométricos, depois vinham imagens completas, cenas inteiras, vívidas como a realidade. Um voluntário viu uma fila de esquilos marchando com sacos nos ombros. Outro via óculos antigos desfilando por uma rua que não existia. Sabiam que não era real, mas não conseguiam fazer parar. O cérebro, faminto por estímulos, fabricava os próprios. Alguns começaram a ouvir vozes, música, diálogos, sussurros vindos de paredes vazias. Um deles sentiu a mente se separar do corpo e flutuar pelo cubículo. Outro descreveu 2 corpos ocupando o mesmo espaço. Os pesquisadores anotavam tudo e começavam a se assustar.
quase nenhum participante completou o tempo planejado. A maioria desistiu em menos de 72 horas. $20 por dia não valiam o que acontecia com suas mentes. Mas o mais perturbador não eram as alucinações. Era o que vinha depois delas. Com a mente esgotada, os voluntários se tornavam extremamente sugestionáveis. Os pesquisadores tocaram gravações defendendo ideias absurdas sobre fantasmas, fenômenos paranormais, coisas que os estudantes ridicularizavam antes. Depois do isolamento, muitos saíram acreditando, céticos treinados, convertidos por uma fita de áudio. A mente vazia não filtra, ela absorve. Hebb havia encontrado exatamente a resposta que os militares procuravam. Não era preciso nenhuma tortura física para quebrar uma mente humana. Bastava o nada, o silêncio, o vazio absoluto. A mente humana, deixada sozinha consigo mesma, simplesmente se desfaz. Os resultados chegaram rapidamente às mãos dos financiadores. E então, algo estranho aconteceu com aquela pesquisa. O financiamento continuou fluindo, mas as publicações científicas pararam. Partes dos relatórios foram classificadas como confidenciais. Outras simplesmente desapareceram. Hebb, anos depois, admitiria com uma franqueza rara: o trabalho que fizemos era, claramente, o estudo de técnicas de interrogatório coercitivo. O que começou como ciência da mente virou o manual de dominação dela. As técnicas descobertas em Montreal viajaram pelo mundo. Apareceram em manuais de interrogatório, em centros de detenção, em porões que nenhum mapa mostra. A privação sensorial se tornou ferramenta, e a ferramenta se tornou arma. Décadas depois, documentos desclassificados confirmariam a linha direta entre aquele laboratório e programas secretos de interrogatório. A ciência que deveria curar mentes aprendeu primeiro a destruí-las. Mas essa história tem uma camada que quase ninguém conta. O experimento também revelou algo profundo sobre o que somos. A consciência humana não é uma coisa, é um processo. Ela existe apenas em movimento, alimentada constantemente pelo mundo exterior. Corte o fluxo da água e a roda do moinho para. Corte os estímulos e a mente colapsa. Não somos apenas nossos cérebros, somos nossos cérebros em diálogo com o mundo. Isso explica por que o confinamento solitário é considerado tortura por especialistas. Milhares de prisioneiros ao redor do mundo vivem hoje o que aqueles estudantes viveram por dias. Não por 72 horas, por anos inteiros. O experimento que a ciência preferiu esquecer continua acontecendo. Só mudou de endereço. Mas existe outra herança dessa pesquisa, uma completamente inesperada. Os tanques de flutuação usados hoje para relaxamento nasceram dessa mesma linha de pesquisa. A mesma privação sensorial. Doses diferentes, efeitos opostos. 1 hora de silêncio cura. 100 horas destroem. O veneno e o remédio, como sempre, separados apenas pela dose. E há uma última pergunta que esse experimento nos obriga a fazer. Vivemos hoje no extremo oposto daquele cubículo branco. Nunca uma geração recebeu tantos estímulos por segundo quanto a nossa. Se o vazio total desfaz a mente, o que o excesso total faz com ela? Talvez sejamos todos, neste momento, voluntários de um novo experimento. Um experimento sem cubículo, sem consentimento, sem grupo de controle. Os estudantes de Montreal ganhavam $20 por dia para perder o contato com o mundo. Nós pagamos, todos os meses, para nunca mais ficar em silêncio. Hebb morreu em 1985. Levou consigo respostas que nunca deu. Os cubículos foram desmontados, mas o prédio segue lá até hoje. Estudantes passam todos os dias por corredores onde mentes foram desmontadas peça por peça. A ciência aprendeu com o episódio. Criou comitês de ética, regras, limites. Nenhum experimento como aquele poderia ser aprovado hoje, oficialmente. E o que aprendemos com tudo isso? Que a mente humana é mais frágil do que gostamos de admitir, e mais dependente do mundo do que qualquer filosofia havia previsto. Não existimos isolados, existimos conectados. O silêncio absoluto não revela quem somos, ele apaga. Aqueles estudantes entraram nos cubículos buscando dinheiro fácil. Saíram carregando uma descoberta que nenhum deles pediu.
a de que o inimigo mais eficiente da mente humana não é a dor, é o nada. E que talvez por isso tenhamos tanto medo de ficar sozinhos com nossos pensamentos. O experimento terminou há mais de 70 anos, mas a pergunta que ele deixou continua sem resposta. Quanto tempo você aguentaria sozinho com a sua própria mente?